Pessoal, continuando nossa aulinha de quantidade de calor, olha só o que vai acontecer. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de sistema. Um sistema, o nosso sistema aqui, a parte externa não vai interferir dentro. Ou seja, se eu tiver o que eu tiver aqui dentro, o que tiver fora não interfere dentro. Aí, o nosso sistema, que eu vou colocar, que vai ser aqui dentro, eu vou colocar 2 copos de água. Nesses 2 copos de água, eu tenho que o primeiro copo de água tem 100 gramas, o segundo copo de água, então vou colocar aqui, ó, massa 1 igual a 100 gramas, vou colocar aqui a massa 2, que é do segundo copinho, também tem 100 gramas. E eu vou colocar que a temperatura inicial do primeiro frasquinho é igual do primeiro copo, 20 graus Celsius. Enquanto que a temperatura inicial do segundo copo vai ser igual a 80 graus Celsius. E eu quero saber qual é a temperatura final do meu sistema. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber que a temperatura final, se a gente deixar os dois sistemas lá, a temperatura final de um vai ser igual à temperatura final de 2. Isso daqui vai acontecer quando entrar em equilíbrio térmico. Então, toda vez que eu falar equilíbrio térmico, eu estou falando que a temperatura do nosso sistema é constante, ele não vai variar mais. Ou seja, a temperatura de 1, final de 1, vai ser igual à temperatura final de 2. Isso só pode acontecer porque se a gente tiver a quantidade de calor de 1 e a quantidade de calor de 2, esse cara aqui vai absorver energia desse outro cara. Ou seja, aqui ele absorve e esse cara libera. Como assim, professor? É, porque esse cara aqui está a 20 graus Celsius e ele vai aquecer. Já esse outro carinha aqui, ele está a 80 graus Celsius, então ele vai resfriar. Então, uma coisa aí que a gente tem quando fizer as contas. Como eu estou pegando um sistema de 2 copos de água, então nós temos aqui H2O, nós temos que a temperatura de equilíbrio tem que estar entre esses dois valores, porque esse cara vai esquentar e esse cara vai resfriar. Se tiver fora desses dois, tá errado. Então toma bastante cuidado na hora de resolver os exercícios. E olha só, se um cara vai aquecer e o outro cara vai resfriar, a soma dos dois tem que ser igual a zero. Ô, louco, senhor, você está colocando mais aqui no meio. É, porque esse cara, na hora que a gente for fazer, a conta já vai ser positiva. Enquanto que do outro lado já vai ser negativo. E como os dois são iguais, na hora que somar um igual menos um igual, vai ser igual a zero. Então, o equilíbrio térmico a gente pode resolver desse jeito que não tem problema nenhum. Olha só como que vai ficar essa continha. No primeiro caso, nós vamos ter que é MC delta θ, todo mundo de 1, mais MC delta θ, o que malícia, todo mundo de 2. E tudo isso igual a zero. Qual que é a massa do primeiro? Ah, ele falou lá, 100 gramas. Coloca aqui, 100 gramas. Qual que é o calor específico da água? Ah, o calor específico da água é 1. 1 caloria por grama por grau Celsius. Qual é a variação da temperatura? Ah, variação da temperatura é o T final de 1 menos a temperatura inicial de 1, que é 20 graus Celsius. Mais o segundo corpo aqui, o segundo copo de água, nós temos que vai ser 100 gramas vezes o 1, que é o calor específico da água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é o 80. Pronto, todo mundo igual a zero. O que eu faço agora? Vamos resolver a conta. Esse cara aqui dá 100, então vai ser 100 vezes o TF menos o 20 graus, mais esse cara aqui também dá 100, vezes o TF menos o 80, igual a zero. Faz a distributiva dos dois lados. Então aqui a gente vai ter que é 100 TF menos 2000 mais 100 TF. Professor, aqui você colocou TF1, aqui você colocou TF2 e aqui você já colocou TF e TF. É, porque os dois são iguais, então só eu preciso colocar só TF, que é a temperatura final que a gente vai usar. Então, ó, menos 8.000 igual a zero. Se eu somar esse com esse com esse também, vai ser 200 TF igual, menos 10.000
igual a 0. Aí a gente pode passar para o lado de lá. 200 TF igual a 10.000. Ó, corta 2 zerinhos com 2 zerinhos. 100, o 2 eu posso passar dividindo. Vai ficar TF igual a 100 sobre 2. Portanto, o TF igual a 50 graus Celsius. Essa é a resposta do nosso equilíbrio térmico. Ah, professor, é só somar e dividir por 2. Então é só pegar aqui e somar. Não, gente, não é desse jeito. Porque olha só, aqui nós temos que a massa é igual. Se eu somar e dividir por 2, vai dar exatamente igual a resposta. Mas e se a gente pegar um exercício onde não tem massas iguais? Por exemplo, vou pegar um sisteminha. Ó, nosso sisteminha lá. A caixinha fechada, significa que o que está fora não vai interferir dentro. Aí tem um copinho de água, outro copo de água, o sistema. E nós temos aqui que o primeiro tem 300 gramas, o segundo vai continuar com 100 gramas, aí o primeiro a temperatura inicial 10 graus Celsius e do outro 90 graus Celsius. E eu quero saber qual é a temperatura final do sistema. Qual é a temperatura final? Isso aqui que eu quero saber. Bom, esse cara aqui é o M1. Esse cara aqui a gente tem que é o TI1. Vou colocar lá. Esse daqui é a massa 2. Esse aqui é o TI2. Nós podemos, como TF1 vai ser igual ao TF2, nós podemos chamar todo mundo de TF. Fazendo a quantidade de calor, ó, Q de 1 vai ser mais o Q de 2, vai ser igual a 0. Quem que é o Q de 1? Ah, nós temos que é o MC delta θ, todo mundo de 1, mais o MC delta θ, todo mundo de 2, igual a 0. Substituindo aqui os valores agora, esse cara aqui é 300. Como a gente está trabalhando com água, o calor específico da água é igual a 1. A variação da temperatura, temperatura final, menos a temperatura inicial, são 10 graus Celsius. Mais a massa que nós temos, que são 100 gramas, vezes o C2, que é igual ao do primeiro, vezes a variação da temperatura que nós temos, que é TF, menos o 90, igual a 0. Ó, aplica a distributiva lá do 300 e aplica a distributiva lá do 100, já que o 1 não vai interferir na conta. Vai ficar 300 TF menos 3.000 mais 100 TF menos 9.000 igual a 0. Esse cara aqui, 12.000. Então vai ficar esse com esse, 400 TF menos 12.000 igual a 0. Passo para o lado de lá, 400 TF igual a 12.000. Aí eu posso cortar 2 zerinhos com 2 zerinhos. Passo dividindo. O TF vai ser igual dividido por 4. E a temperatura final igual a 30 graus Celsius. Professor, mas ainda dá para fazer proporcional, aquela coisa toda. Olha, pessoal, esse é o jeito mais fácil que tem para fazer. Agora imagina que eu tenho um outro exercício onde ele dá o nosso sistema do mesmo jeitinho e ele fala assim, ó, aqui eu tenho água, aqui eu também tenho água, aqui eu estou a 20 graus Celsius, aqui eu estou a 80 graus Celsius, eu não tenho a massa desse cara, então a gente vai ter que achar a massa desse cara. E aqui ele fala que são 100 gramas. E ele quer que a temperatura final do nosso sistema, que é o TF1, vai ser igual ao TF2. Ele quer que seja 25 graus Celsius. Então ele dá a temperatura final. Como que a gente vai fazer esse exercício? Pessoal, do mesmo jeito. Olha só, o Q de 1 mais o Q de 2 tem que ser igual a 0. E como ele falou que é água, H2O, a gente tem que o C igual a 1. Então, olha só, M, que a gente não tem, que é o M1,
vezes o C de 1, vezes a variação da temperatura de 1, mais o M do 2, vezes o C do 2, vezes a variação da temperatura do 2, que é igual a zero. Qual que é a massa do primeiro? Não temos, então deixa lá. Ou chama de X, ou chama do que você quiser aí. Qual que é a variação da temperatura? A temperatura final é o 25, então 25 menos a temperatura inicial, o 20, mais a massa do segundo, é 100 gramas, são 100 gramas, vezes 1, vezes qual que é a temperatura final? Final é 25. Qual que é a inicial? Inicial 80, então menos 80. Opa, aqui dá para ver certinho, ó. Como esse cara aqui é maior do que esse, a conta inteira vai ser negativa. Mas olha só, aqui vai ficar m vezes 1, que é o próprio m. Aqui 25 menos 20 vai ser 5 graus, mais aqui 100 vezes 25 menos 80. Então vou fazer aqui no cantinho, 80 menos 25. Aqui não dá, vira 10, fica 7, dá 5. Vai dar 55. Negativo porque o 80 é maior. Então, menos 55 igual a zero. Essa conta aqui vai ser o M 5 graus, 100 graus. Menos 5.500 igual a zero. Passa para o lado de lá. Vai ficar 5M. Vou tirar o grau agora. Vai ser igual a 5.500. Passo dividindo. A massa vai ser igual a 5.500 dividido por 5. Então, 5.000 dividido por 5, ó, dá 1. Vai sobrar 0, desce o 5, dá 1. Sobra 0, desce o 0, dá 0. Dá 0, sobra o 0. Ou seja, a massa do nosso sistema, 1.100 gramas. Ou 1,1 quilogramas. Então, essa é a resposta do nosso exercício.